você, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje venho trazer um mangá. Sim, trago mais um mangá aqui, dessa vez... Na verdade, mais uma vez, um mangá um tantinho polêmico, tipo Killing Stalking. Só que dessa vez, ao invés de ser um boys love, nós temos um mangá Yuri. E eu estou falando de Kitanai Kimiga Ichiban Kawaii, ou I Love Your Cruddy. Esse aqui, como eu falei, é um mangá Yuri, né? Ele tem 5 volumes, um total de 30 capítulos, e foi publicado de 2018 até 2022. Então ele durou aí uns 2 anos para poder ser lançado todo. Mas antes de falar sobre as problemáticas desse mangá aqui, vamos falar sobre o que é esse raio aqui, sobre o que é esse raio dessa história. Nós temos 2 meninas que fazem parte da mesma classe, só que elas são de grupinhos diferentes. Tá ligado que, tipo, em sala de aula, às vezes, tem uns grupinhos diferentes, obviamente, e ali nós temos cada uma em um grupinho. E são elas, a Airi Sesaki e a Hinako Hanamura. A Airi, ela é um pouco mais popular do que a Hanamura. Ela é aquela menina que, tipo, tira boas notas e acredita nos professores, enfim, é uma menina mais perfeitinha e tudo mais. E um dia ela meio que resolve que ela vai virar amiga da Hanamura. Vai virar amiga da Hanamura, no caso a Rina, né? Que eu acabo chamando de ela de Rina depois. Só que o que acontece? Essa amizade, ela acaba evoluindo. Você já deve imaginar, né? Porque eu falei, é um mangá Yuri. Só que essa evolução, ela não é uma evolução lá muito saudável, vamos dizer assim. E um certo dia, uma pessoa vê o que acontece entre as duas, grava / tira foto do que acontece, e por conta de alguns acontecimentos, essas fotos vazam e a Airi acaba sumindo da escola. É essa mais ou menos a história que eu posso contar agora de início, porque eu quero desenrolar aqui a história, desenvolver um pouco mais e falar um pouco a respeito desse mangá aqui. Como eu falei, esse mangá aqui é daqueles meio que tem uma certa polêmica em volta, tipo Killing Stalking, porém ele é bem mais tranquilo que Killing Stalking. Killing Stalking, assim, é outro nível. Falando em Killing Stalking, tem um vídeo aqui no canal a respeito dele, tá aqui nos cards, tá? Nesse Kawaii aqui, né, Kitanai Kamiga Ichiban Kawaii, ou I Love Your Cruddy, nós temos uma coisa um pouco mais amenizada, porém ainda assim, ele é muito baseado em bullying, sabe? Porque a Airi, no início, ela acaba fazendo bullying com a Rina de início, só que um bullying misturado, não é um bullying, assim, é bullying ou não é? É um bom ponto, eu posso chamar de bullying, enfim, vou tratar como bullying inicialmente, e misturando com elementos de fantasias puxado para o lado sexual. Elas são 2 adolescentes que meio que estão descobrindo também essa parte de namoro, de seus corpos e coisas do tipo. Então, elas têm essa relação ali entre as duas, né? Que elas estão descobrindo certas coisas. Só que a Airi, ela tem para a Rina uma relação tóxica, porque ela gosta de ver a Rina sofrer, ela gosta de ver a Rina incomodada com as situações que a própria Airi coloca ela. Então, de início, a gente tem uma relação bem complicada entre as duas. A Rina tem aquela coisa de que não sabe se ela gosta ou não daquilo, porque ela não experienciou coisas diferentes daquilo ali pra saber se ela realmente gosta ou não. E ela acaba entrando numa relação meio que de dependência com a Airi, de acordo com o tempo com que o tempo passa. Sem contar que a Airi também faz uma certa chantagemzinha emocional pro lado da Rina. E aí, como eu falei, né, lá quando eu tava dando o resumo da história, uma das meninas da classe acaba vendo as duas juntas, fotografam. A primeira vez que vê as duas juntas, ela fica meio assim, tipo, o que tá acontecendo? E ela começa a meio que stalkear as duas, ela começa a vigiar as duas e acaba tirando algumas fotos. Ela começa a perseguir a Rina, começa a, tipo, que ameaçar a Rina, ó, eu sei de tudo, eu vi tudo, manda a foto impressa pra Rina do que ela viu. E aí, a Rina fala com a Airi, então vamos parar com isso daqui. E elas param. Só que, quando elas param, elas se afastam e a Rina acaba se juntando com 2 garotas da sala. Uma dessas garotas foi a que me mandou as fotos e a outra menina era a menina que acaba sendo interesse romântico ali, vamos dizer, da menina que mandou as fotos. E a Rina se aproxima justamente dela. Enfim, dá um trailer danado. A garota que tirou as fotos publica pra todo mundo da sala. As meninas recebem essas fotos. Dá um rolo danado porque, como
como nas fotos aparece a Airi ali em posição dominante, vamos dizer assim, a Hina acaba saindo de vítima. Obviamente que a Hina era vítima, né? Não tô isentando a Hina de que era vítima, não. A Hina de fato era vítima, mesmo ela sem saber o que estava acontecendo ali. E então a Airi, ela acaba saindo. Ela não sai da escola, simplesmente para de ir pra escola. E depois de um tempo da Airi sem ir pra escola, a Hina vai atrás dela. Só que o que acontece? Aqui que tem a grande reviravolta da história. Porque a Hina, ela acaba que começa a fazer as coisas com a Airi que a Airi fazia com ela. Então a gente tem uma troca de papéis aqui. Só que, obviamente, as coisas vão escalando ali na história, porque a Hina acaba tendo mais liberdade para fazer as coisas com a Airi do que acontecia antes entre as duas. Porque quando a Airi e a Hina ficavam... quando a Airi fazia as coisas com a Hina, elas faziam na escola, que é uma coisa bem problemática. Mas agora, quando a Hina faz com a Airi, elas estão na casa da Airi, sabe? E a Airi tá totalmente fragilizada por conta de tudo que aconteceu na escola, por conta de todo mundo apontando o dedo pra ela, chamando ela de coisas horríveis, e todo mundo acaba desconfiando de tudo que ela tava fazendo e coisas do tipo. Então, a Airi acaba se tornando um fantoche muito, muito facilmente manipulável pela Hina. E a gente vê a história indo pra um lado um tanto obscuro, assim, em relação às duas, sabe? De como elas se relacionam ali. E por que eu falo que é uma história problemática? Bom, a gente tem um Yuri aqui, como eu falei. A relação da Airi e da Hina é meio que baseado em certas torturas, sabe? Relacionadas a fetiches, vamos dizer assim. Tem alguns fetiches ali que não são tão bad, assim, tipo, não são tão físicos, vamos dizer assim, que sejam pra machucar ou coisas do tipo, mas temos coisas que machucam, temos a parte da humilhação também, que uma e a outra passa, uma na mão da outra. Então nós temos algumas coisas que são um tanto problemáticas, porém, temos que levar em consideração que ele é muito baseado em fetiche. E se você for olhar, dentro do fetiche em si, aquilo ali faz sentido. Então, pra gente que é de fora, que não pratica aquelas coisas ali, é meio bizarro. Porém, se a gente for levar em consideração a galera que pratica aqueles fetiches ali, certos fetiches que tem ali, não é humilhante, é coisa que a galera gosta mesmo. Por isso que eu falo que é um tantinho problemático. Porém, a gente tem o outro lado também, que tem certas coisas que acabam extrapolando. Uma coisa que eu vejo dessa história aqui, ela é uma história boa, tá? É uma história muito bem construída. A gente acaba vendo o lado das duas meninas e como que elas se desenvolvem dentro daquela relação e o quanto que a Airi foi machucada em toda essa situação. Por mais que de início ela estivesse errada, vamos dizer assim, não vou botar entre aspas porque ela tava meio errada, assim, porque ela fez as coisas bem sem consentimento e ela foi só pensando nela mesma, não foi pensando na outra parte. E, cara, é um misto de emoções quando você tá lendo esse mangá, sabe? Porque ao mesmo tempo que de início você tá com raiva da Airi e depois se compadece dela, o mesmo acontece do contrário, você começa a sentir pena da Hina e depois você fica com raiva, mas depois você volta a gostar da Hina porque a Hina quer proteger a Airi, e é um misto de coisas que você vai sentindo ao decorrer da leitura desse mangá, dessa história. É uma história triste, por mais que a gente tenha ali, duas meninas juntas, conseguem ficar juntas, tem as suas coisas e suas peculiaridades, mas é um mangá triste. Não só em relação ao fim dele, mas de como que essas meninas acabam sendo recebidas pela escola, pelos grupos de amigas delas, né? Porque, na verdade, como elas estão se descobrindo e tudo mais, e ainda há toda aquela pressão de que as meninas têm que casar e tudo mais, tem que ter seu marido perfeito, pipipipopopó, fica implícito ali naquela história de que é uma coisa estranha ter garotas juntas, fazendo coisas juntas, namorando e coisas do tipo, sabe? Existe isso implícito. Então a gente já começa a ver essa parte meio triste da história e como que as
as amigas trataram elas duas por causa das coisas que aconteceram, porque, tipo, ninguém tentou entender o que estava acontecendo nas tais fotos que foram divulgadas. Ninguém tentou perguntar se elas estavam fazendo porque elas queriam. As meninas simplesmente julgaram baseado em fotos que elas viram, sem saber o background daquilo ali, se elas estavam juntas ou não, sendo que todas ali da sala já tinham percebido que as duas andavam um tanto juntas e coisas do tipo. Então, assim, você vai vendo como que as coisas foram escalando ao longo da história. Eu acho que a parte mais triste, vamos dizer assim, não é uma parte, sim, uma pessoa, porque a Airi, ela fica tão mexida e você vai vendo como que ela vai lidando com as coisas e como que ela se sente insegura e como que ela se sente mal por conta dos julgamentos que ela vai receber, sendo que, na verdade, às vezes nem vai receber nenhum julgamento, mas ela fica naquela ansiedade de sair de casa e encontrar com alguém e alguém falar dela, sendo que, na verdade, ninguém vai nem pensar, sabe? Tem uma cena que a Airi sai de casa, não vou colocar o contexto, mas é só pra exemplificar o quão quebrada que a Airi tava. Ela sai, é um dia bem frio e tem pessoas passando que estão conversando de coisas totalmente aleatórias, mas ali no mangá dá a impressão de que, tipo, as pessoas falam algo e ela escuta algo totalmente diferente. Então, assim, é como se as pessoas estivessem falando dos fogos de artifício e ela estivesse escutando: olha, aquela garota é uma suja, nossa, mas aquela garota é horrorosa, por que ela fez isso? Esse tipo de coisa, sabe? Então, dá pra ter uma ideia do quanto que a Airi ficou quebrada, mesmo ela se mostrando tão forte lá no início, sabe? Se mostrando ser a dominadora da situação e coisas do tipo. Então, é um mangá que traz uma mistura de muitas coisas, assim, e são é uma história relativamente curta. Nós temos aí 30 capítulos no total, né? Porque são 25 da história corrente e os outros 5 são tipo umas side storiezinhas pra complementar a história. Então, em uma história relativamente curta, ela mexe com muita coisa, ela traz muita coisa à tona, mesmo que a gente esteja lidando basicamente com... Se a gente for botar, assim, o círculo ali, nós temos as duas principais, né? Que é a Airi e a Hina, e nós temos mais 3 personagens, então são 5. Então nós temos 5 personagens ali naquela história, sendo as duas principais e mais 3 que acabam amarrando alguns pontos das coisas que acontecem ali e sendo certos pontos chaves. O final da história, tipo, é bem triste, mas eu confesso que tem uma partezinha ali no final que me deixou querendo uma continuação ou um spin-off daquela parte em específico, sabe? Envolvendo uma das meninas que estava a favor da Airi, bem entre aspas, porque na hora que você for ler, caso você queira ler, você vai entender o porquê do entre aspas. Então, eu fiquei curiosa com aquela história, com a continuação daquela parte da história. Então, depois eu vou dar uma pesquisada pra saber se tem alguma coisa extra ali dessa história, porque eu fiquei realmente curiosa de como iriam desenrolar aquilo ali e que seria uma coisa muito interessante de se ter. Então é isso, essa é a minha opinião, o que eu achei desse mangá, que eu vi era tipo meio polêmico, mas na verdade eu acho que era só por conta dos fetiches que elas estavam usando ali. Só que, como eu falei, não eram fetiches que estavam de comum acordo entre as duas. Então essa é a parte da polêmica, não o fetiche em si, mas a falta de concordância entre as partes. Então você já imagina o que rola aqui, né? Mas, de fato, é uma história que não foca nisso, tá? Não é uma história que foca tanto nessa parte, mas pro lado sexual, ela pega pra uma parte um pouco mais pesada psicologicamente, o psicológico das personagens em si, e como elas trabalham entre si, e como que as pessoas em volta delas estão trabalhando com esse tipo de coisa, sabe? Então, cara, foi uma história que eu fiquei, tipo, uou, assim, mas mais pela parte psicológica, de fato, do que pela parte mais gráfica, vamos dizer assim. Então essa foi minha opinião sobre Kitanai Kamiga Ichiban Kawaii. É uma leitura que eu recomendo, caso você goste de Yuri, né? Mas leia sabendo que tem algumas coisas que possa vir a te deixar desconfortável, porém é uma história muito boa, o desenvolvimento de personagens é muito
muito bem feito. Cara, as ilustrações são muito lindas, a arte desse mangá é muito linda, mas é basicamente isso que eu tenho pra falar. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.